Muito bem. Devido a algumas perguntas que surgiram nas últimas semanas, nós resolvemos então produzir esse pequeno vídeo para que algumas questões pudessem ser esclarecidas. E essas questões são pertinentes à Torá, pertinentes ao nome sagrado, ao nome do Eterno, e questões relativas à historicidade da Torá e alguns dos seus mais importantes eventos. E a primeira pergunta que surgiu, ou que, digamos, pessoas apareceram fazendo, é sobre a questão do nome sagrado, do nome do Eterno, se há alguma referência extra-bíblica acerca do nome. Muito bem, nós sabemos que no Egito Antigo, no tempo do Médio Império, surgiram registros topográficos em dois templos, o Templo de Soleb e o Templo de Amara. O Templo de Soleb construído por Amenhotep III e o Templo de Amara construído por Ramsés II. Uma diferença de basicamente 100 anos, em torno do ano 1400 até o ano 1300 antes da Era Comum. E nesses dois templos, em Soleb e Amara, nós encontramos registros topográficos que mencionam povos que viviam além das fronteiras do Egito e que eram considerados por eles, pelos egípcios, inimigos nacionais. E entre esses povos, nós temos a descrição de um especificamente chamado Chassu. E esse povo Chassu, ele estava constituído ou dividido em 6 clãs diferentes, 6 partes diferentes. E uma dessas partes, um desses clãs, era chamado de Chassu de Yahua. E tem surgido muita discussão em torno do nome, da expressão Chassu de Yahua, porque esses povos eram povos semitas, eram povos que viviam além do Sinai, justamente no território do atual Israel, por volta do ano 1400 antes da Era Comum. E essa discussão que tem surgido em torno dessa expressão, Chassu de Yahua, tem levado muitos estudiosos a várias conclusões. Sejam eles estudiosos céticos ou estudiosos das mais diferentes vertentes religiosas. E essas listas topográficas levantadas pelos egípcios em seus templos referem-se a esses povos como nômades, como beduínos do deserto, semitas, que eram inimigos do Egito. E essa descrição específica de um clã chamado Chassu de Yahua chama a atenção, porque sendo semita, nós encontramos no nome Yahua, na determinação do nome, ou na formação do nome, basicamente 3 sons que corresponderiam ao nome da divindade adorada em Israel. Basicamente, Yud, Rei, Vav. Se transcrevermos isso para o hebraico. Em egípcio era Yahua. E alguns estudiosos dizem que Yahua era simplesmente a região da então região palestina, como foi chamada posteriormente, ao sul do atual Israel. Então esse termo seria uma região onde essa tribo, esse clã habitava. Porém, há uma controvérsia muito grande em torno do nome, porque nós não encontramos em nenhum registro topográfico antigo o nome Yahua como uma referência a algum local. Simplesmente não existe.
Por essa razão, muitos estudiosos atribuem ao nome Yahweh a divindade adorada por este povo, os Chassu. O termo Chassu, na verdade, em egípcio antigo, significa aqueles que andam a pé, ou seja, eram pessoas que peregrinavam. E isso nos chama a atenção, porque nós sabemos muito bem qual foi a forma, por exemplo, que Israel saiu do Egito. Chassu, então, refere-se a esses nômades, a esse povo que, digamos, vivia além das fronteiras do Egito. E há também a hipótese que é importante analisar, segundo alguns estudiosos, que os Chassu seriam edomitas. Ou seja, eles teriam uma aproximação com Israel, por serem descendentes então de Esaú, Edom. Porém, há um sério problema aqui, porque, segundo estudos, os edomitas já são mencionados nessas listas de Soleb e Amara. E eles são chamados nessas listas de Chassu Saarar. Segundo a interpretação dos hieróglifos egípcios, nós teríamos aqui Chassu, ou o povo de Seir. Seir, como todos sabemos, é uma referência a Edom, a região onde Edom habitava, onde o povo de Edom habitava. Portanto, não há lógica em fazer referência a Chassu de Saarar, ou seja, Chassu do Monte Seir, ou seja, de origem edomita, e ao mesmo tempo Chassu de Yahweh ser uma referência também aos edomitas. Porque haveriam então dois termos distintos, diferentes, para se referir ao mesmo clã? Então, estudiosos questionam essa interpretação. Naturalmente, os Chassu de Saarar referem-se mesmo aos edomitas, devido a Saarar significar Seir, o Monte Seir, o Monte dos Idumeus, dos edomitas, e Chassu de Yahweh precisa então ser interpretado como um outro povo. Notoriamente, Yahweh relembra então, segundo as conclusões dos estudos, relembra então o nome da divindade adorada ou servida por este povo em específico. Não pode se referir aos edomitas e não pode ser uma referência topográfica, porque não existe no mundo antigo nenhum lugar com esse nome Yahweh. Desta forma, o que nós percebemos é que existe uma referência então ao nome do Deus de Israel já na antiguidade, nesses registros topográficos egípcios, e que os Chassu de Yahweh seriam nada mais nada menos que as tribos israelitas migrando para a sua terra prometida, justamente como nos mostra a Torá pela região sul do atual Israel. Formas semelhantes ao nome Yahweh, por exemplo, nós encontramos em antigas moedas do período persa da história judaica, quando a Judéia passou a se chamar Yehud Medinata, sob a soberania persa, onde essas moedas aparecem com as 3 primeiras letras do tetragrama Yud Rei Vav, que relembra a pronúncia Yahweh antiga do Chassu, e também nos papiros de Elefantina, onde o nome sagrado é representado por 3 letras e não 4, que relembra também a pronúncia Yahweh, só que lá em Elefantina eles liam como Yahoo. Desta forma nós encontramos sim muitas referências ao nome sagrado, ao nome do Eterno, mesmo fora da Torá. Porém, logicamente, essas referências elas são amplas, estão ainda sendo muito estudadas, muito debatidas, mas de qualquer forma elas nos mostram com segurança que em Israel, já por volta do ano 1400 antes da Era Comum, esse nome era assim conhecido.
E mesmo depois, como nós podemos ver também no testemunho da Estela de Mecha, ou a Pedra Moabita, por volta do século 8 antes da Era Comum, aonde também aparece o tetragrama, as 4 letras divinas, escritas na pedra. É mais um testemunho então extra-bíblico do nome, e é um testemunho irrefutável. É um testemunho que deixa muito claro que o nome sim era cultuado em Israel desde muito tempo. Essa primeira referência ao ano 800, mais ou menos, antes da Era Comum, e a referência egípcia que remonta até a 1400 anos antes da Era Comum. Muito bem, então, creio que essa primeira pergunta sobre referências extra-bíblicas ao nome do Eterno já foi devidamente respondida. Uma segunda pergunta está relacionada ao sincretismo, ao possível sincretismo entre o nome do Deus de Israel e as divindades cananitas, especificamente El. Bem, nós sabemos que El na Torá normalmente é traduzido como Deus. Nós vemos isso, por exemplo, em Juízes 9:46, onde El era adorado em Siquém. Também várias referências onde nós temos como o El do pacto, o Deus do pacto, o Deus do santuário de Betel, El de Betel, como em Gênesis 31:13, 35:7. Aparece então a Jacó como El Shaddai, 35:11 de Gênesis, também 48:3. Jacó tem um encontro com El em Penuel, daí então deriva seu nome do local como face de El, face de Deus. Também temos uma outra referência em Beer Lahai Roi, em Gênesis 16:13. E também, talvez a mais conhecida de todas, o El Elyon, com Melquisedeque, no seu encontro com Abrão, conforme nós temos lá em Gênesis 14:18-22. Então, nos parece bastante óbvio à primeira vista um sincretismo ou uma forma de paralelo entre as duas divindades. A divindade de Israel, conhecida pelo nome de Yud Rei Vav Rei, que são as 4 consoantes do nome, e o termo El. Ocorre que o termo El, posteriormente na Torá, refere-se simplesmente a Deus, seja o Deus próprio, o próprio Deus de Israel, ou então as outras divindades do mundo daquela época. Mas, aparentemente, o nome El também refere-se a um nome próprio, uma divindade cultuada entre os cananeus, que seria pai de Baal e de outras divindades. Segundo as tradições e segundo os testemunhos do Ugarit, ele seria então pai de 70 deuses, deuses menores. E o que acontece? Nós percebemos então um enlace do termo El com o termo Yud Rei Vav Rei por toda a Torá, por todo o Tanakh. E essa ligação, ela é absolutamente notória, ela é clara. A Torá não nega isso, não desqualifica de forma alguma, muito pelo contrário. O que nós podemos entender a partir daí é que El era um termo universal, sempre foi um termo universal, pelo menos no que tange ao antigo Médio Oriente. Por quê? Porque as letras que formam esse nome ou essa palavra em hebraico é o Aleph e o Lamed. A letra Aleph na pictografia hebraica tem o valor da força, remonta ou
denota a ideia de força, e o Lamed refere-se ao cajado do pastor. Ou seja, a força ou a autoridade com o cajado representa então a divindade. Então esse era o conceito entre os cananeus daquela época. Isso então, a partir desse princípio da ligação do Aleph com o Lamed, da autoridade com o cajado, passou-se então a entender o conceito de divindade entre os povos semitas também. E isso foi incorporado notoriamente no culto de Israel. Porém, a única diferença é que Israel entendeu El um conceito estritamente monoteísta. Por isso nós temos várias referências ao termo na Torá e por toda a Escritura. Por quê? Porque originalmente era isso. Originalmente era assim. Porém, o que acontece é que houve com o decorrer do tempo uma deturpação do termo, e o que nós vemos então é Israel restaurando o culto monoteísta. Israel não inventou o monoteísmo, ele apenas simplesmente restaura o culto monoteísta, restaura o serviço monoteísta. Nós sabemos que o monoteísmo ele é muito mais antigo pela própria Torá, remonta a, digamos, a aurora da humanidade. E Israel vem então restaurar esse princípio. Só que usa o termo El por causa da língua semita que falavam, que era na época o aramaico e o proto-hebraico, e usava-se então os mesmos termos que os cananeus usavam, que os semitas vizinhos também usavam, e o mundo daquela época usava. Tanto é que a língua falada na região era uma espécie de aramaico. E com isso, então Israel usou o mesmo termo em referência ao seu Deus, em referência à sua divindade, e mesclou conceitos dentro da Torá, dentro do Tanakh, dentro das Escrituras, usando o termo internacional, digamos assim, da época, em referência a uma divindade. Por isso, nós vemos um aparente sincretismo. Não há, como nós percebemos, nenhum tipo de questionamento acerca de El na Torá. Há uma harmonia perfeita entre o termo El e o termo Yud Rei Vav Rei. Às vezes esses termos eles são trocados, eles equivalem um ao outro dentro do contexto monoteísta da Torá. Ocorre que textos, por exemplo, como Deuteronômio 32, 8 a 9, são usados muitas vezes por pessoas que desconhecem o contexto da Escritura e desconhecem o contexto da cultura judaica, como o judaísmo, como os judeus, como os antigos hebreus abordam a Escritura, e acabam formando ideias que, na verdade, pouco respaldo tem em termos de história, em termos de Escritura em si. Então, a questão é, lendo Deuteronômio 32, 8 a 9, a questão que surge, que emerge a partir desse princípio é: será que o Yud Rei Vav Rei era apenas um dos deuses do conselho de El? Como nós vimos, existe uma harmonia, várias menções a El no contexto da Torá, mas se você ler Deuteronômio 32, 8 a 9, será que o Yud Rei Vav Rei, o eterno Deus de Israel, não seria apenas um dos deuses do conselho divino de El, do Deus Supremo? Porque o texto nos diz o seguinte: quando o Altíssimo, aqui no hebraico Elion, deu às nações a sua herança, quando separava a humanidade, ele fixou os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor, a porção de Yud Rei Vav Rei, é o seu povo. Jacó é parte da sua herança. A Septuaginta diz: quando o Altíssimo deu às nações sua herança, quando separava a humanidade,
ele fixou os limites dos povos de acordo com o número dos filhos de Deus. É embasado nesse texto que muitos então, e apoiando-se muitas vezes na Septuaginta, que muitos dizem que nós temos aqui duas divindades. Nós teríamos primeiramente Elion, que seria a divindade maior, e Yud-Hei Vav-Hei, como aquele que recebe uma porção de terra ou um povo para governar sob as ordens do Elion. Ou seja, o Elion repartiu o mundo e as suas nações e as suas heranças e concedeu uma porção para cada um dos filhos de Deus, de acordo com a Septuaginta, que seriam, digamos, os filhos de El, da mitologia dos cananeus. Lembrando que, segundo o Garit, El teria tido 70 filhos divinos, e que ele teria repartido então o mundo com os seus filhos, dando a cada um uma porção. Claro que esta é uma visão estritamente deturpada do que o texto está querendo nos mostrar. O que nós vemos no texto de Deuteronômio 32, 8 a 9, é algo que a tradição judaica ensina acerca dos conceitos de imanência e transcendência divina. Ou melhor dizendo, não exatamente nessa ordem, primeiramente transcendência e imanência divina. É um conceito derivado da tradição judaica, que Deus é um ser transcendente e ao mesmo tempo imanente. Ou seja, transcendente quando ele não se revela, quando ele se oculta, e imanente quando ele se revela ao homem, quando ele se mostra ao homem, quando ele de alguma forma se manifesta ao homem. E o que nós vemos aqui é exatamente esse contexto, esse conceito, o conceito da transcendência de Elion separando as nações, e Yud-Hei Vav-Hei como imanência, como Deus revelado, recebendo então a sua porção, que é Israel. É claro que isso foi um passo, seria esse conceito de transcendência e imanência, foi um passo para que os pagãos e os idólatras desenvolvessem teologias que envolveriam 2, 3, 4, 5 deuses. Porém, embora o monoteísmo entenda a transcendência e imanência de Deus, isso não significa que tenhamos aqui duas divindades, ou que tenhamos 3, ou 4, ou 5, ou 70 divindades, mas temos a mesma divindade, primeiramente, dividindo as nações na sua transcendência, e então ele mesmo, por causa da questão do pacto, por causa da questão da revelação específica ao povo sacerdotal Israel, ele mesmo, no seu aspecto imanente, recebendo a sua porção, que é Jacó, que é Israel. Não é, digamos assim, o objetivo desse vídeo, mas uma referência rápida, por exemplo, a conceitos da Kabbalah, que falam sobre Arihampin, a face longa, que seria o aspecto transcendente de Deus, e Zeirampin, que seria a face curta, ou seja, o aspecto de imanência divina. É exatamente isso que nós temos aqui, e não duas divindades, uma recebendo da outra alguma coisa, e etc. Ainda com relação ao nome Yud-Hei Vav-Hei no Antigo Egito, vale a pena lembrar também que os egípcios eles eram altamente sincretistas. Eles adotavam deuses com muita facilidade, deuses estrangeiros. Nós sabemos que ao longo da história do Império Egípcio, eles importaram divindades, muitos da Líbia, importaram muitos dos cananeus, e importaram divindades das mais remotas regiões da terra posteriormente. Inclusive, essa tendência egípcia ela continuou mesmo posteriormente, após a queda do Egito e a sua conquista pelo Império Grego, por meio de Alexandre, Império Romano, onde os egípcios adotavam livremente os deuses dos gregos, os deuses dos romanos,
nós encontramos muitos resquícios do culto romano, do culto grego, em território egípcio também, e mesclavam os seus conceitos de divindades mais antigos. Então essa era uma tendência dos egípcios antigos. E curiosamente, voltando ao tema dos Shasu de Yahweh, eles não adotaram essa divindade em seu panteão. Não há templos dedicados a Yahweh no Egito, nunca houve. E é estranho. Isso, na verdade, segundo alguns estudiosos, denota que Yahweh era um deus inimigo. Por quê? Porque os deuses amigos, os deuses dos povos conquistados, os deuses dos povos com quem o Egito tinha relações comerciais, diplomáticas, os egípcios assimilavam ao seu panteão e cultuavam esses deuses. Porém, Yahweh, esse deus dos Shasu, dos nômades, não encontra lugar no Egito. Nenhuma estátua, nenhuma homenagem, nenhuma pirâmide, nenhum templo, absolutamente nada. O que nós temos, muito tempo mais tarde, depois já da queda, digamos, do período áureo do Egito, é a construção de um templo em Elefantina, uma ilha do Nilo, onde judeus que viviam na diáspora, já paganizados, eles construíram um pequeno templo ao seu deus Yahweh em Elefantina e mesclavam com divindades egípcias. Então, é a única referência que nós teríamos aqui a esse nome, mas trazido por egípcios paganizados, repito, que mesclaram, que fizeram um sincretismo entre o culto de Israel e o culto egípcio. Então, na verdade, ocorreu o contrário. Os judeus de Elefantina que fundaram um culto, né, onde mesclavam digamos, a divindade de Israel, o Deus de Israel, com os deuses egípcios. Isso mostra então que os egípcios tinham um certo repúdio a esse nome Yahweh, não o adotaram em seu panteão, o que de certa forma nos lembra o relato bíblico, o relato da Torá, acerca da saída traumática de Israel do Egito e as penalidades que os egípcios sofreram a partir dessa saída. Naturalmente que isso seria visto pelos egípcios, todo esse contexto seria visto pelos egípcios como um culto infame, um culto inimigo, um deus inimigo que prejudicou o Egito de certa forma, e de forma impactante, como nós sabemos. Por essa razão, então, essa divindade não teria sido adotada entre eles. E uma outra pergunta que fizeram, já vem fazendo, na verdade, por algum tempo, é sobre a história de Moisés e o relato de Sargão de Acádia. Sargão de Acádia foi um rei da região de Akkad, que é hoje o atual Iraque. E esse rei teria vivido por volta do ano 2200 antes da Era Comum, ou seja, muito tempo antes da história de Moisés. E segundo os relatos acádios, esse rei Sargão, ele teria também nascido em oculto, ele teria sido colocado no rio, num cesto, e então alguém o encontrou e o criou, e o adotou. Ou seja, a história é muito semelhante, logicamente, inescapável. São inescapáveis as semelhanças entre a história de Sargão e a história de Moisés. Então muitos críticos questionam, não teria sido então Moisés uma cópia, um plágio da história de Sargão? Então, é uma pergunta válida, digamos, é uma objeção válida, deve ser devidamente estudada, deve ser devidamente respondida. Antes de nós entrarmos no tema em si, ou de discutirmos mais a respeito, eu gostaria de mencionar aqui para vocês algo relacionado, claro, ao tema. Gostaria que vocês prestassem bem atenção no seguinte: no ano de 1838,
o famoso romancista norte-americano Edgar Allan Poe escreveu um livro intitulado A Narrativa de Arthur Gordon Pym. A Narrativa de Arthur Gordon Pym. Então, nesse livro, Edgar Allan Poe conta a história de um barco e dos seus ocupantes, que de repente ocorre um motim a bordo desse barco e esse barco acaba naufragando em alto mar. E antes de ver o barco então ir a pique, após dias e dias à deriva, com outros 3 sobreviventes completamente famintos, um dos ocupantes do barco, segundo a história do Edgar Allan Poe, chamado Richard Parker, ele sugere que se tire a sorte entre os sobreviventes do naufrágio, eles estão à deriva, para que então para que essa pessoa que for sorteado, ele possa dar a vida pelos outros. Exatamente, Richard Parker sugere então tirar a sorte para ver quem vai virar alimento para os demais, porque eles estavam sem alimento. Foi uma decisão extrema, mas necessária, porque se eles não se alimentassem, todos os sobreviventes então iam morrer. Então, o que acontece é que a sorte, no sorteio, digamos, que aconteceu naquele barco, à deriva, caiu justamente sobre Richard Parker. E ele, segundo a história, segundo o romance de Edgar Allan Poe, ele então foi devorado pelos seus companheiros. O livro foi publicado por Edgar Allan Poe, uma história fictícia, saída da imaginação de um mestre da literatura norte-americana, do suspense, em 1837. Porém, quase 5 décadas após a sua publicação, já no ano de 1884, nós temos o relato que na Inglaterra, um barco chamado Mignoret naufragou, deixando 4 sobreviventes à deriva. Os 3 mais velhos decidiram então matar e comer o mais novo, para que então pudessem sobreviver por mais tempo. E qual era o nome da pessoa que serviu de alimento para os demais? O nome dele era Richard Parker. Esse relato é histórico, aconteceu, e estranhamente, 5 décadas antes, Edgar Allan Poe tinha colocado isso num livro, numa obra. Coincidência? Sim, muito provável, mas uma extrema coincidência, uma coincidência aterrorizante. Voltando agora ao relato de Moisés e Sargão, nós podemos observar que Sargão teria vivido muito tempo antes de Moisés, e alguns eventos da história se repetem também na história de Moisés. Mas nós temos aqui no paralelo da história de Richard Parker algo bastante interessante. Curiosamente, a ficção de Edgar Allan Poe encontrou realidade na história do Richard Parker real, de uma forma muito aterrorizante. Da mesma forma, nós poderíamos analisar a história de Sargão como sendo mítica e encontrando, digamos, a sua realidade em Moisés. Agora, muitos poderiam questionar, sim, mas Sargão de fato existiu? Moisés, nós não temos comprovação histórica da veracidade, se ele realmente existiu. Como é que pode então ser ao contrário? A questão eu acho que é bem simples, né? O próprio relato sobre Sargão, sobre ele ter sido entregue no rio, num cesto, e sido encontrado por uma pessoa, e sido criado, e depois se tornar o rei,
essa história é entendida pela maioria dos estudiosos, se não por todos eles, como sendo simplesmente uma lenda. Simplesmente uma lenda. Então, se porém o relato da infância de Sargão, dos relatos relacionados à sua infância e à sua salvação das águas do rio, etc., se isso é considerado como lenda, mas ninguém questiona a autenticidade e a historicidade de Sargão, a questão é, por que o mesmo não pode ser aplicado a Moisés? Só porque os relatos são iguais? Eu acabei de mostrar uma história de Richard Parker, que teve, digamos, seu encontro da realidade numa ficção de Edgar Allan Poe. Então, para que aceitemos Sargão como personagem histórico, nós dependemos exclusivamente do que se escreveu ou do que foi escrito acerca dele. Agora, por que os relatos considerados lendários sobre ele podem ser vistos como históricos, como histórias que circulavam em referência à sua pessoa, que seria uma pessoa real, e o mesmo não pode ser atribuído a Moisés? Qual seria a razão? Sargão foi uma pessoa, um personagem importante para a sua história, a história do seu povo. E o que sabemos dele deriva de fontes compostas pelo seu próprio povo. Por que então haveria de ser diferente com Moisés? Qual a razão? Tendo em vista que os escribas, as escrituras hebraicas, são testemunho da existência histórica e vida do grande legislador hebreu. Assim, se a Torá não pode servir como fonte para a história de Moisés, o justo também seria duvidarmos da historicidade de Sargão. Só que ninguém duvida. A estatuária e todas as imagens produzidas de Sargão, por exemplo, são representações que remetem a este monarca acádio que teria vivido no 2º milênio antes da Era Comum. Sendo ele então o fundador, alguns já que contestam essa posição, fundador do Império Acádio, é apropriado que existem então imagens, esculturas em sua homenagem. Sargão era uma pessoa muito importante para a história dos acádios. Porém, a simples existência de imagens, estátuas feitas em sua homenagem não significa muita coisa, porque nós temos também no mundo antigo estátuas e imagens de semideuses e heróis lendários, e nem por isso nós deveremos acreditar na sua historicidade. Aliado a isso, então nós temos ainda que dizer que, como o rei que ele era, e segundo os registros acadianos, era normal então que aquele povo expressasse sua dedicação àquele personagem por meio da sua mais expressiva forma de arte, que era a escultura. Claro, não há estátuas de Moisés, nem imagens dele, primeiro porque os hebreus tinham uma rígida disciplina contra esse tipo de expressão artística que era a escultura, representação de seres humanos. Moisés não foi um rei como Sargão, ele também não foi o líder de um grande império. Por esta razão, então, a memória de Moisés só foi preservada pelo seu legado literário e pelo corpo de leis que ele instituiu. Sendo assim, a Torá, como nós temos hoje, é um testemunho, deve ser considerado também como um testemunho histórico sobre Moisés, tanto quanto alega-se em relação a Sargão e sua história. Se as histórias, elas, na ficção e na realidade, como na obra de Edgar Allan Poe, elas se encontram, podem também, da mesma forma, histórias reais terem exatas representações, terem coincidências entre si, e nem por isso um ou outro personagem será mitológico ou etc. O que nós vemos aqui são muitas vezes usados padrões diferentes para julgar cada caso. Não se nega a historicidade de Sargão simplesmente porque o seu nascimento foi, segundo alguns, uma lenda. Talvez as pessoas pensem que há uma impossibilidade de um bebê ser colocado num cesto e ser salvo por alguém. Mas, sinceramente, eu não vejo nenhuma impossibilidade nisso acontecer. Nós vemos
dia após dia, situações em que bebês são colocados em uma situação de risco e são resgatados, mães que abandonam seus filhos ainda latentes em qualquer lugar, sob todo tipo de riscos, de perigos, e esses bebês são resgatados ou pela força policial, ou por pessoas comuns que levam e acabam, digamos, adotando, criando essas crianças. Então eu não vejo nenhum tipo de impedimento, eu não vejo nenhum tipo de algo fantástico numa ocorrência assim. E pode ocorrer 2, 3, 4 ocorrências, quem sabe ocorreram muitas mais, não sabemos. Então realmente não há impossibilidade e nós devemos julgar se um estudioso é realmente sincero, se é honesto intelectualmente falando, ele deve julgar todas as possibilidades e não negar, digamos, de forma alguma um documento pelo outro. Porque se os registros acadianos, que foram compostos também por acadianos acerca de Sargão, valem como testemunho acerca desse rei, porque os testemunhos hebreus, escritos por hebreus, não valem acerca de Moisés. Então, vamos, usando-se de um padrão de justiça, usando da lógica, do bom senso, naturalmente que nenhum argumento como esse pode desmerecer, por exemplo, a historicidade de Moisés. Outra questão também levantada tem a ver com uma reportagem que saiu algum tempo atrás sobre a esposa ou a consorte de Yud-Rei Vav-Rei, ou do Deus de Israel. Houve uma celeuma muito grande em torno disso, que especialistas acabaram de descobrir que, ou supor que o Deus de Israel tinha uma esposa e que essa esposa ela era na verdade Aserá ou Asherá, algumas versões de Astarte, Star, Astaroth, e que com o passar do tempo essa esposa divina foi relegada e foi ocultada do culto israelita, e que os judeus preferiram então escondê-la e acabar com a sua imagem ou com a sua devoção. Que então, através de pesquisas arqueológicas, uma equipe de arqueólogos teria então descoberto isso, e que essa deusa, Asherá, seria a consorte, seria a esposa do Deus de Israel. Eu acho lógico, essa notícia, para quem não conhece muito o texto bíblico, ou para quem não tem muita familiaridade com as profecias, com os textos proféticos, principalmente com os profetas anteriores, é natural que cause algum impacto. Mas se nós formos ver em Jeremias 7 e Jeremias 44, nós já temos uma referência a esse culto de forma muito contundente. O capítulo 7 de Jeremias, verso 18, diz o seguinte: os filhos apanham a lenha e os pais acendem fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Nós temos então aqui referência a alguém chamada Rainha dos Céus. Ainda no capítulo 44 de Jeremias, verso 17: mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis de quem? De Israel, e nossos príncipes de quem? De Israel, temos feito nas cidades de Judá. Sim, quando falo Israel, estou falando, claro, os judeus, e nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Grande novidade. Está aqui claramente que os judeus, os antigos israelitas, eles mesclaram sim os cultos, eles pensavam na Rainha dos Céus. Pensem no termo Rainha dos Céus. O termo céus em hebraico até hoje, Shamaim, é usado como uma forma, como um circunlóquio, como um recurso de linguagem
para se referir a Deus. Muitas vezes, muitos judeus não gostam de pronunciar o nome Deus por razões religiosas, então eles preferem usar circunlóquios, principalmente em hebraico. Então temos Hamakom, Hashamayim, temos Hashem, que todo mundo conhece, para evitar, digamos, o termo em si. Onde é Elohim, fala-se Elohim, e isso é muito comum. Então, na época mais antiga, Shamayim, céus, era uma referência indireta a Deus. E quando se fala no texto Rainha dos Céus, nós temos aqui exatamente uma menção a alguém que seria a rainha de Deus. Ou seja, seria a sua consorte, seria a sua esposa. Então, gente, os profetas não escondem isso de ninguém. Está aqui escrito há milênios. E agora aparece uma descoberta, porque Deus tinha uma esposa. Não é que Deus tinha uma esposa. As pessoas pensavam assim e cultuavam essa rainha dos céus, Asherá, Astarte, Astarote, como queiram também, como rainha dos céus, como a rainha de Deus, como a esposa dele, mesclavam os cultos, faziam sincretismo religioso. E isso está claro há milênios nas profecias de Jeremias, na escrita de Jeremias. Nunca foi escondido isso de ninguém. E detalhe, o texto de Jeremias 44 fala bem claro que como nossos pais fizeram, está escrito aqui, como os nossos príncipes, nossos reis sempre fizeram. Era costume, então, Israel mesclar, misturar as religiões, os cultos, fazer um sincretismo religioso. A história de Israel está cheia de sincretismo religioso, nós sabemos disso, por isso os profetas chamam muito a atenção. Por isso muitos judeus também não gostam de ler os profetas, porque eles se sentem um pouco acuados, se sentem um pouco, digamos, chateados, aborrecidos com os profetas, mas é importante estudá-los. Porque é dos erros que aprendemos, é a partir dos erros dos pais que nós aprendemos, que a geração mais recente aprende. Devemos sim estudar, porque por isso que causa muito impacto, porque as pessoas não têm familiaridade com a escritura, com a sua própria escritura muitas vezes, e fazem uma grande celeuma, um estardalhaço sobre uma notícia, sendo que o profeta Jeremias já vem falando isso há no mínimo 2.600 anos. 2.600 anos. Ou seja, praticamente quando o Buda estava nascendo, Jeremias já estava falando sobre isso. E as pessoas agora no século XXI, porque Deus tinha uma esposa. Vamos ler um pouquinho mais então os profetas, para que a gente possa se instruir então e entender um pouquinho melhor as notícias que estão surgindo agora, coisa que a Torá e os profetas já falavam há milênios. Ok? É isso aí. Enfim, detalhe importante, que esse culto era um culto não aprovado. Obviamente, Jeremias falou contra ele, porque era uma miscigenação, era uma forma de mesclar o culto israelita, o monoteísmo, que já era padrão em Israel desde a época dos patriarcas, e agora então o povo querendo mais uma vez subverter o culto, subverter o templo, subverter o sistema e então implantar, digamos, cultos estrangeiros em Israel. Naturalmente que isso não seria aprovado por profeta algum. Uma outra questão levantada por esses dias diz respeito ainda ao nome Yud-Hei Vav-Hei e o questionamento acerca da origem. Teria então o nome Yud-Hei Vav-Hei sido inventado? Bom, a questão principal que eu acho realmente interessante e relevante aqui é estabelecer princípios para que se diga que o nome foi inventado. O primeiro princípio é: tudo aquilo que é inventado deve ter um inventor, deve ter um criador. Nós não encontramos nenhuma referência a um criador ou a um inventor do nome Yud-Hei Vav-Hei em lugar algum. Nós encontramos também um povo que tem inventado esse nome. Claro que o nome surge, digamos, primariamente ou de uma forma mais impactante entre os israelitas. Se existem referências fora do âmbito israelita, isso também não significa que o nome tenha sido inventado, porque nós entendemos pela Torá que
tudo isso foi assim no princípio, e que, na verdade, o homem em si se desvirtuou do seu caminho. De qualquer forma, como não há referências, não há ponto de apoio para a teoria da invenção do nome, porque não temos um inventor, não temos um nome, não temos um povo que o inventou, é de suma importância que se entenda que é muito temerário afirmar que tal coisa foi inventada sem termos comprovação historiográfica ou histórica disso. Não temos aqui um inventor, nem um povo inventor. Nós já vimos na primeira sessão desse vídeo estudo que o nome já aparece em registros antigos, tanto moabitas, como na pedra moabita, como também nas listas topográficas egípcias, que remontam a 1400 anos antes da Era Comum, exatamente no período em que entende-se que Israel já estava estabelecido em sua terra. Por essa razão primordial, pela falta, digamos, de fontes, é que é temerário então afirmar que o nome foi inventado. Se ainda, digamos, considerando essa hipótese, nós teríamos registros fora do âmbito de Israel de adoção desse culto. Nós não temos registros de adoção deste culto fora do âmbito israelita. O que nós percebemos no mundo antigo é que deuses como, por exemplo, Baal, ele surge na região do antigo Médio Oriente, justamente no enclave entre os continentes africano e asiático, e dali então o nome Baal ele se multiplica em várias divindades locais, e o seu culto é adotado pelos povos ao redor. Baal era um deus muito popular, e então os povos ao redor adotaram-no, simplesmente fazendo algumas alterações em seu nome. Nós encontramos Baal Brit, Baal Zevuv em Ashkelon e tantos outros nomes de acordo com o local, de acordo com o povo, ou com a aldeia, com a cidade, com a tribo, com o clã onde esse Deus era adorado. Porém, nós não encontramos nenhum registro de Yud-Rei Vav-Rei, o Deus de Israel, sendo adotado por outros povos, o que seria uma característica, digamos, importante, porque isso denota a singularidade, pode-se dizer assim, o monopólio de Yud-Rei Vav-Rei em termos do culto israelita. O próprio El, que nós nos referimos há pouco, também ele, como sendo o pai de Baal, de acordo com os cultos cananeus, também tornou-se uma divindade muito popular. Porém, cabe aqui notar que El é o termo semita normativo para que se diga Deus. Então, nós não devemos entender El primariamente como um nome próprio. Por essa razão, então, nós vemos na própria Torá o uso do termo El sem nenhum tipo de problema. Não há um combate ao termo El, como há, por exemplo, um combate a Baal. Nós vemos na Torá, em toda a Tanakh, nós vemos referências inúmeras a Baal como um culto realmente reprovado. Porém, El, por ser o termo normativo das línguas semitas para se referir a uma divindade, a um Deus, então é usado na Torá sem nenhum tipo de problema, porque não há aqui nenhum tipo de sincretismo. Simplesmente é a adoção de uma palavra comum, como nós teríamos hoje no português, por exemplo, o termo Deus. Podemos estar nos referindo ao Deus que nós cremos, ao Deus que nós percebemos a partir da Torá, eu especificamente e tantos outros, como também a outros deuses. Então,
Na mesma proporção, o termo El, no mundo semita, representava esta mesma ideia. Portanto, fica realmente bastante difícil alegar, digamos, uma invenção do nome, por não termos base histórica para isso, não termos adoção desse nome em outros cultos, em outros povos, por não termos, digamos assim, fora do âmbito monoteísta, a adoção de Yud-Rei Vav-Rei como uma divindade participante de um panteão. Há algumas menções, segundo alguns dizem, prováveis menções em Ugarit, acerca de Yud-Rei Vav-Rei. Porém, o que nós entendemos é que a região em si, ela foi profundamente também influenciada pelo culto israelita. Nós sabemos, mencionei há pouco ainda, inclusive, sobre os judeus que foram para Elefantina no Egito, mesclaram-se aos egípcios, se tornaram, na verdade, nacionalmente egípcios e adotaram o culto da terra dos faraós e mesclaram-no com o seu culto próprio, culto israelita, e assim surge uma seita em Elefantina. Da mesma forma, a presença, por exemplo, a possível presença de Yud-Rei Vav-Rei nos escritos de Ugarit representam, na verdade, um ponto a favor, porque denota uma antiguidade ainda muito maior, muito mais ampla do que nós normalmente pensamos acerca do nome, da tradição do nome. A questão é que há sempre a intervenção do homem, há sempre, a partir, digamos, de um momento histórico, que a própria Torá descreve isso, quando os homens resolveram fazer para si deuses, então nós percebemos que há um desvio aqui, e talvez em Ugarit nós tenhamos menção, mas não há ainda uma comprovação real a partir, digamos, do que nós podemos averiguar. E se houvesse, repito, na verdade isso serve como um atestado de veracidade de que Yud-Rei Vav-Rei, o nome já era usado muito tempo antes mesmo dos primeiros registros da Torá. Portanto, creio que essa questão está resolvida. Não vejo nenhum outro ponto a ser analisado em termos da questão da invenção, a suposta invenção do nome Yud-Rei Vav-Rei. Menos ainda, segundo alguns dizem, no período do exílio babilônico, quando alguns críticos dizem que a Torá teria sido compilada ou até mesmo autorada a partir do exílio babilônico por escribas judeus. Esse é um outro ponto que nós vamos abordar no bloco logo a seguir. Uma outra questão levantada ainda é com relação à Torá em si, como documento da fé judaica, e as teorias que dizem que a Torá teria sido compilada ou até mesmo teria sido escrita primeiramente logo após o exílio babilônico por escribas judeus, e que isso então teria sido uma grande fraude, que não existiu nada antes do período do exílio babilônico e que a Torá seria então um produto do exílio. Nós poderíamos entrar aqui em algumas questões textuais, umas questões, digamos, relacionadas à historicidade do texto e etc. Porém, eu não acho que seja o momento e nem seja, digamos, não tenhamos o tempo necessário para isso. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês é algo que seria absolutamente inviável, a meu ver, de ter sido escrito no exílio babilônico ou posterior ao exílio babilônico, porque traz consigo uma simples passagem, traz consigo um significado muito profundo para todo o contexto da história posterior de Israel. E essa passagem específica, ela se encontra no livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 30,
os versos 1 a 3. E especificamente, lógico, eu gostaria que vocês lessem o verso 1 a 3 de Deuteronômio 30, mas nós vamos trabalhar especificamente com o verso 2, Deuteronômio 30, verso 2. E esse verso, a Torá, que dizem os críticos, essa Torá que foi escrita no exílio babilônico ou depois do exílio, o verso 2 diz assim: Veshavta ad Hashem Elohecha, veshamata vekolo, kechol asher anochi metzavecha ayom, ata uvanecha bechol levavcha uvechol nafshecha. A primeira porção do texto, Veshavta ad Hashem Elohecha, diz o seguinte: e voltarás ao Eterno teu Deus. Vamos ficar só nessa parte aqui. E voltarás ao Eterno teu Deus. O contexto do capítulo 30 de Deuteronômio 1 a 3 fala de uma diáspora, de um exílio entre todas as nações. Entre todas as nações. Aliás, o capítulo 1, o verso 1, diz bem claro que o Eterno reuniria todos os judeus de todas as nações, Bechol Aguim, por onde eles andavam dispersos. Nós temos aqui então uma profecia, por assim dizer, de um retorno do exílio, futuro ainda, e no verso 2, dizendo que eles voltariam para o Eterno, seu Deus. Esse voltar tem duas interpretações possíveis. Primeiro, a volta física, o retorno físico dos judeus à sua terra, que aliás é o contexto aqui. E a segunda interpretação tem a ver também com a Teshuvá, que é justamente a conversão, o retorno espiritual dos judeus ao seu Deus. Por isso, Veshavta ad Hashem Elohecha, e voltarás ao Eterno teu Deus. Então, nesse contexto nós temos essas duas perspectivas, o retorno espiritual e o retorno físico. O contexto é o exílio, o contexto é a diáspora. E é notório percebermos no verso 1, é importante percebermos que no verso 1 nós temos entre todos os povos, Bechol Aguim, entre todas as nações, não apenas uma. O primeiro ponto, então, que os críticos que dizem que a Torá foi escrita depois do exílio babilônico, o primeiro ponto que eles erram, na minha opinião, é que eles desconsideram essa passagem, essa e muitas outras, mas essa aqui, digamos, seria a coroa. Eles não consideram isto. Que aqui nós temos uma profecia que refere-se ao retorno do povo judeu de todas as terras por onde eles andavam peregrinando. Se falarmos do exílio em Babilônia, estamos falando apenas de uma nação. Babilônia era apenas uma nação, era apenas um império. E os judeus estavam espalhados, foram espalhados, melhor dizendo, por todas as nações, Bechol Aguim, exatamente no ano 70. Ou seja, muito tempo depois do exílio babilônico. Então, ainda que se alegue que aqui está falando do exílio babilônico, que os escribas aproveitaram para inserir uma suposta profecia que já era uma história, na verdade, nós temos o primeiro ponto em que os críticos eles erram, porque aqui está escrito todas as nações, não apenas uma. E o segundo ponto, o segundo erro dos críticos é não analisar o verso 2, que fala Veshavta ad Hashem Elohecha, e voltarás ao Eterno teu Deus, porque eles simplesmente subestimam o conhecimento judaico das Escrituras, e há, digamos, fatos impressionantes acerca desse verso. O primeiro fato impressionante acerca desse verso 2, Deuteronômio 30, é que ele é o verso de número 5708 de toda a Torá. Desde o verso 1, se você contar, lógico, há meios para isso, os escribas inclusive anotavam, em todo o texto do Tanakh impresso, você vai encontrar o número de versos que existem em cada livro da Torá, e você vai perceber que somando os 5 livros, Deuteronômio é o último livro da Torá,
exatamente no capítulo 30, verso 2, você vai encontrar o verso de 5.708. E esse 5.708 é um número muito especial, porque no próprio verso 2, a palavra Veshavta, em hebraico, também, pelo sistema numérico hebraico, resulta em exatamente 5.708, onde a letra Vav vale 6, Shim vale 300, Veit vale 2, Tav vale 5.000 ou 400. Então, a palavra Shavut, que também significa retorno, tem o mesmo valor de 5.708. 5.708. Ou 708, de acordo com a numeração do calendário hebraico. Muitas vezes o número 5.000 não é colocado, apenas o número 708, no caso. Onde o Tav é usado como 5.000 e ao mesmo tempo também como o número 400. E essa ideia do Veshavta, e no verso 3, Shavut, implica no retorno dos judeus à sua terra e também no seu retorno espiritual. Curiosamente, pelo calendário hebraico, o ano de 5.708 refere-se ao ano de 1948 da Era Comum. Ou seja, 1948, o ano em que Israel volta a existir como nação. Ou seja, nas entrelinhas do texto hebraico, o que nós temos aqui é exatamente uma série de coincidências, digamos assim, se preferirem, os mais céticos, de que em dado momento o número 5.708 desempenharia um papel fundamental na história judaica, porque o próprio número 5.708 representa Tashuv, ou seja, voltarás. Voltarás. Veshavta é uma forma também que tem a ver com o verbo voltar, e os mesmos elementos do Tashuv aqui se encontram. Em Shavut, os mesmos elementos de Tashuv aqui também se encontram, seja no verbo voltar, ou no verbo converter-se, retornar, fazer teshuvá, e também no termo exílio, cativeiro, Shavut. Essa forma de perceber a Escritura e os eventos que se sucederam na história judaica são elementos, na minha humilde opinião, mais do que comprobatórios da veracidade da Torá. Eu só citei esse verso específico para mostrar que seria impossível e inviável falar-se aqui nesse contexto de um exílio para as nações, para todas as nações, não apenas uma diáspora universal, num verso que se encaixa exatamente na ordem de 5.708, com uma palavra aqui e no verso 3 que também tem a ver com o número, com o calendário, o ano judaico de 5.708, aonde também, por coincidência, entre aspas, no ano de 5.708, o Estado de Israel volta a existir, na minha opinião de sionista convicto, cumprindo exatamente esta profecia. Então, eu não vejo como escribas, sofrim, pós-babilônicos, pós-exílio babilônico, tenham tido capacidade para escrever algo desta forma. Porque, ainda que assim fosse, ainda que isso fosse possível, isso seria na verdade, uma afirmação, uma declaração de que esses escribas eram pessoas muito especiais. Porém, naturalmente, os céticos também não acreditariam, não darão ouvidos a isso, porque naturalmente escreveram um texto, e aí então esse texto foi produzido a partir do exílio babilônico, e aí então cria-se uma mitologia em cima. O que eu acho também bastante interessante perceber é que como que os escribas iam criar uma mitologia do Sinai, por exemplo, da entrega da Torá, e passar isso para o povo como instrução para o povo, dizendo: olha, teu pai esteve lá,
Mas como? Alguém ia dizer, meu pai, ele nunca me contou tal história, ele nunca me falou de Sinai, de onde que vocês tiraram isso? Não, não, o seu avô esteve lá, não, mas meu avô também, ele não, o seu tetravô esteve lá, o seu ancestral esteve lá, não, mas eu nunca soube dessa história. Fossem os escribas pós-babilônicos, né, que tivessem composto a Torá, naturalmente que isso ia cair na comunidade judaica, ia cair, digamos, entre o povo judeu, como sendo uma fraude. Quem acreditaria nessa história? Meu ancestral nunca esteve no Sinai. Onde fica esse Sinai? Não sei. As pessoas poderiam alegar isso, muito obviamente. Então, usando-se do bom senso, da lógica, da razão, não há meios para que se comprove, não há meios para que se comprove isso de forma efetiva, que a Torá foi composta no exílio babilônico e que então criou-se uma mitologia em cima e que o povo simplesmente engoliu isso como uma história vivida pelos seus ancestrais, sendo que nunca receberam isso de ninguém. Então, realmente é preciso muita fé, digamos assim, para ser um incrédulo, né, em termos de transmissão do texto da Torá. Claro, muito da forma como os críticos colocam. É preciso realmente ter muita, na minha opinião, muita falta de bom senso, né? Porque seria absolutamente inviável empurrar isso para o povo naquela época, principalmente depois de um exílio. E o texto de Deuteronômio 30, verso 1 a 3, na minha opinião, é simplesmente uma prova cabal, né, que simplesmente lança por terra essa hipótese absurda que, digamos, tem sido revivida ultimamente em alguns meios. É isso aí. Outra questão levantada tem a ver com o chamado Livro dos Mortos e a sua suposta semelhança com os 10 mandamentos. O Livro dos Mortos contém 42 prescrições e o Livro dos Mortos é um livro, digamos, uma forma de literatura egípcia que era ligada ao culto dos mortos no Antigo Egito. Nós sabemos que o Egito valorizava muito a morte e tinha todo um sistema de serviço religioso em torno desse aspecto, e que então esse Livro dos Mortos ele foi registrado, foi composto no Egito Antigo e refere-se, digamos, à forma como se processava o julgamento de um morto entre os deuses. A pessoa, segundo os relatos antigos, levava esse livro consigo como um testemunho da sua conduta no mundo dos vivos, para que então pudesse adentrar, digamos, a morada dos deuses e ali então passar a eternidade. E esses 42 princípios do Livro dos Mortos, eles têm uma série de preceitos éticos, alguns, digamos, sim, alguns de certa forma relembram vagamente os 10 mandamentos de Moisés, da Torá. Porém, nós vemos em seu conteúdo expressões ou termos que não condizem absolutamente em nada com o que os 10 mandamentos mencionam. O primeiro ponto essencial que, digamos, é fatal para essa teoria, falsa teoria de que o Livro dos Mortos, que os 10 mandamentos foram compilados por Moisés a partir do Livro dos Mortos, que é um absurdo, porque as pessoas não sabem será a diferença de 42 para 10, é que nós não temos no Livro dos Mortos nada que seja ritual. E nos 10 mandamentos nós temos um mandamento ritual, temos mandamentos éticos, mas também temos um ritual que é exatamente o dia do Shabat. Não encontro Shabat no Livro dos Mortos, não encontro honrar pai e mãe no Livro dos Mortos, encontro expressões que poderiam, digamos, de certa forma vaga, lembrar esse mandamento, mas não temos aqui nada específico, muito menos Shabat, etc. Essa teoria realmente de Livro dos Mortos e 10 mandamentos como sendo iguais é absolutamente absurda. Absolutamente absurda. Primeiro, ao contar pelo número de preceitos no Livro dos Mortos e os preceitos dos 10 mandamentos, que já está dizendo o nome, 10 Aseret Hadibrot,
10 pronunciamentos, que é relativo a um povo apenas, uma etnia, não relativo a uma nacionalidade, que era, digamos, os egípcios. Também como um povo que, na verdade, absorvia muitos estrangeiros, etc. O que temos aqui é um sistema religioso, primeiramente. As leis de Aseret Hadibrot, dos 10 princípios, são princípios nacionais, tem a ver também com ordem civil, não tem a ver, digamos, com passagem desta vida para o mundo dos mortos. Então, não existe nenhum tipo de, na minha opinião, nenhum tipo de ligação entre o propósito do livro dos mortos e o propósito dos 10 mandamentos. Não existem leis, por exemplo, muito particulares de Israel, como o Shabat, por exemplo, no livro dos mortos. Então, tudo isso não passa simplesmente de mera invencionice ou, digamos, um novo discurso neo-ateísta que, na verdade, não tem embasamento em fatos. Finalmente, sobre o dilúvio e a epopeia de Gilgamesh. Dilúvio e a epopeia de Gilgamesh, também não há nenhum problema, não vejo nenhum problema com relação à epopeia, porque os relatos são muito distintos, né? São muito distintos. Nós temos um contexto politeísta em Gilgamesh e temos um conceito monoteísta na Torá, em Noah. E sendo a epopeia, tendo sido a epopeia sido escrita há muito mais tempo, muito mais antiga do que o relato do dilúvio, o que eu vejo, na verdade, é mais uma vez na verdade, não algo, digamos, contrário à Torá, mas muito pelo contrário, uma prova substancial, importante, porque é um documento antigo, de algo que a Torá descreve de uma forma um pouco mais simples. O texto de Gilgamesh é muito elaborado, muito longo, e o texto do dilúvio é um texto bem simples, e também, a meu ver, é algo absolutamente possível. Não vejo nenhum tipo de impossibilidade. E explico por quê. Porque há relatos de inundações naquela região, relatos arqueológicos na região do Mar Morto, região do Mar Cáspio, pesquisas modernas, realmente recentes aí, nos mostram que houve grandes inundações há milênios atrás, e que cidades inteiras cidades à margem, por exemplo, do Mar Morto, do Mar Cáspio, elas foram totalmente devastadas e estão submersas até hoje. Aldeias, cidades, e as pesquisas mostram que isso ocorreu num momento em que a região foi alagada, muito provavelmente pela formação ou pela expansão das margens de mares como o Mar Cáspio e o Mar Negro. E chuvas torrenciais também teriam, digamos, ainda prejudicado ainda mais a situação, teriam ainda mais complicado ainda mais a situação, e isso teria ocorrido por volta dos anos 5.000, ou melhor, há 5.000 anos atrás, por volta do ano 3.000 e alguma coisa antes da Era Comum. Então, curiosamente, nós temos também em todas as civilizações, absolutamente todas as conhecidas que têm registros, né, tradições escritas ou ainda tradições que nos chegaram, digamos, de várias formas, esses povos, todos eles trazem consigo um relato de uma grande inundação. Povos que, na verdade, não tiveram contato entre si, como os indígenas da América pré-colombiana, e tão distante no tempo e no espaço, como, por exemplo, os próprios babilônios. No Japão, no Extremo Oriente, nós vemos relatos parecidos. Na Europa, nós vemos relatos parecidos. E na África, ou seja, na Oceania, nós vemos relatos parecidos. Isso sugere, então, um conhecimento universal acerca desse princípio, acerca dessa história, de algo que aconteceu em dado momento histórico, que foi traumatizante para a humanidade, que ficou, digamos, como no inconsciente coletivo da humanidade. Isso foi passado adiante de pai para filho, essa história, e então chegou até nós. E claro que a Torá vem refinar essa história, ela vem colocá-la no seu devido lugar, ela vem
colocar no seu plano monoteísta e explicar para o homem que isso, na verdade, foi questão de um juízo divino sobre o homem devido às suas maldades, e isso serve como uma lição muito importante para que nós possamos aproveitar para corrigir os nossos caminhos e encaminhá-los para o bem. Então, são lições que ficaram com a humanidade para a correção dos seus princípios. E isso é tão marcante que, como eu disse, todas as civilizações humanas, elas trazem um relato muito semelhante, muito parecido. Isso não pode ser o acaso. Povos que nunca tiveram contatos, pelo menos pelo que se sabe, nunca tiveram contato. Povos distantes no tempo, distantes no espaço físico. E as histórias são contêm absolutamente os mesmos elementos essenciais. Então isso é mais, na verdade, uma comprovação da Torá do que uma prova contra ela. Pelo fato de que a Torá veio depois e os relatos como Gilgamesh vieram antes, isso também não significa absolutamente nada, porque simplesmente a Torá está colocando a história em seu devido contexto, ou no contexto, na sua perspectiva monoteísta. Porém, isso não significa dizer que a história não aconteceu ou não ocorreu. É muito mais fácil criar-se, aliás, é muito viável criar-se mitologias em cima de história, mas é muito ilógico você criar mitologia, você criar história em cima de mitologia. Então, é algo que realmente aconteceu. As populações humanas, elas entenderam a história em seu contexto, transmitiram essa história em seu contexto, e essa história foi, ao longo do tempo, de certa forma, agregando elementos tradicionais daqueles povos, daquelas nações, das suas religiões, e foi criando, digamos, em volta dessa história, um aspecto mitológico. Porém, no âmago, no centro, no cerne, a história é real, aconteceu, e foi, digamos, os elementos essenciais permanecem em todas as culturas. Então isso é mais do que uma prova, isso deve ser festejado como uma prova, uma evidência para a realidade da Torá. Agora sobre a Torá e o Código de Hammurabi. As pessoas também alegam, algumas pessoas alegam que a Torá ela é, na verdade, um código de leis que copiou o Código de Hammurabi. Interessante que todas essas histórias, só fazendo um resumo, todas essas histórias acerca de dilúvio, Código de Hammurabi, história de Moisés, antes da arqueologia descobrir muitos elementos interessantes e importantes que confirmam até certo ponto a história bíblica, as pessoas entendiam tudo isso como mitologia criada pela Bíblia. Depois que a arqueologia descobriu vários pontos interessantes que confirmam a história bíblica, passam a dizer então que a Bíblia, ou a Torá, copiou elementos de outras civilizações. Quer dizer, então, os críticos eles precisam se decidir. Ou a Torá copiou, ou a Torá criou. Porque antes, diziam que a Torá, criou essas histórias. Depois que as descobertas começaram a vir à tona, principalmente a partir do século XIX para cá, então eles correram, né, para pensar, para arrumar um argumento, para poder contrariar a Torá, e agora dizem então que a Torá copiou os elementos de histórias mais antigas. Então, realmente, eles têm que se definir, têm que se decidir, porque não pode valer as duas coisas ao mesmo tempo. Em relação ao Código de Hammurabi e a Torá, o que a gente pode dizer é o seguinte, são códigos totalmente diversos de leis. A Torá, ela, por exemplo, prescreve que não se deve fazer acepção de pessoas no juízo, nem honrar aquele que é poderoso, de acordo com Levítico 19:15. Porém, o Código de Hammurabi, ele distingue classes e ele pune severamente, de acordo com a seção 196/205 do Código, pune severamente mais aquele que comete, por exemplo, uma infração contra alguém poderoso na sociedade. Então, se um pobre cometesse uma infração contra alguém poderoso, alguém rico na sociedade, então essa pessoa era punida severamente, até com a própria vida, né? Perdia a própria vida. A questão, por exemplo, do roubo punido por compensação à vítima. A Torá estabelece que o roubo deve ser compensado
Quem rouba deve então fazer uma compensação àquele que foi a vítima, de acordo com Êxodo 22, 1 a 9. Já o Código de Hammurabi, ele estabelece pena de morte por roubo no templo ou propriedade estatal, ou ainda por aceitação de bens roubados. Ou seja, havia a pena de morte no Código de Hammurabi pelo roubo. A Torá prescreve apenas a pena de compensação à vítima. Então são códigos realmente muito distintos, diferentes. Há algumas semelhanças, sim, não há que se negar que há semelhanças entre códigos de leis, mas todos os códigos de leis da humanidade, eles têm semelhanças, digamos, nas questões éticas, de comportamento social, de assassinato, no caso, por exemplo, roubo. Então, todas elas têm algumas coisas, alguns elementos que são básicos e que estão em todos os códigos. Isso é mais do que natural. É mais do que natural. Isso reflete, na verdade, um aspecto ainda mais profundo que tem a ver com os princípios universais, as leis de Noah: não matar, não roubar, não cometer atos sexuais ilícitos, fazer a justiça, não ser cruel com os animais. Então, isso reflete, na verdade, a natureza mais antiga dessas leis, o código noético dado desde a criação, inserido na Neshama do homem, na alma humana. Nós nascemos sabendo disso, nós conhecemos isso, nós evoluímos, nós crescemos, mas nós ainda temos dentro de nós, inseridas em nossa alma, impressas em nossa alma, essas leis. Até porque, quando o Eterno nos criou, segundo diz o relato da Torá, ele inseriu no homem Neshama, ou Tselem Elohim, que é o aspecto racional do homem. Essa é a forma da Torá de descrever a racionalidade humana. E então, conosco, esses princípios surgiram, a partir do momento em que nós deixamos de ser simples animais e nos tornamos racionais. Natural, então, que todos os códigos de leis desenvolvidos pelo homem trazem em si alguns aspectos éticos essenciais que estão presentes em todos eles, e porque estão presentes em todo homem. Porém, comparar a Torá com o Código de Hammurabi, enquanto leis civis, a Torá, lei para um povo, o Código de Hammurabi, lei para outro povo, dentro do seu contexto social, do seu conceito político, econômico, é realmente absurdo, porque a Torá diz respeito ao povo de Israel e o Código de Hammurabi diz respeito ao povo de Hammurabi, Império Babilônico. Então não tem nenhum tipo de ligação óbvia. Nós temos na Torá vários elementos rituais que não aparecem no Código de Hammurabi. Não existe no Código de Hammurabi Shabbat, não existe no Código de Hammurabi preceitos rituais, obviamente. Não existe, mesmo princípios éticos que a Torá traz com relação, por exemplo, aos escravos, o Código de Hammurabi age de uma forma totalmente diversa, diferente. Basta ler, digamos, comparar um código com outro, nós vamos ver que na lei de servos e escravos, por exemplo, a Torá é muito mais justa e o Código de Hammurabi pesado, severo. Então, nós não há realmente respaldo algum para essa teoria. Mais uma teoria também inválida, na verdade é mais uma tentativa desesperada de céticos, por exemplo, querer invalidar a Torá ou querer colocá-la, digamos, como um documento, simplesmente um documento humano. Tanto quanto um documento humano, ainda que se aceite a Torá como um documento humano, não é o meu caso, eu não vejo dessa forma. O que se percebe é que, mesmo se você levar em conta que a Torá é um documento humano, ela é um documento realmente que expressa uma singularidade em todos os seus termos. Ela tem elementos universais, sim, mas ela expressa uma singularidade e ao mesmo tempo uma universalidade muito interessante. E de forma alguma não há nenhum estudo que possa realmente deturpá-la, ou que possa colocar, digamos, a Torá como um livro criado ou inventado a partir, digamos, de lendas ou mitologias próprias ou de histórias próprias, etc. Nós temos, na verdade,
a Torá como uma síntese do pensamento humano, do pensamento universal, desde os seus primórdios, um refino de tudo aquilo que o homem, ao longo da sua história, acabou perdendo justamente pela sua vontade de fazer as coisas a seu modo, pela sua vontade inata de torcer aquilo que antes foi estabelecido. O que a Torá vem fazer, na verdade, é colocar todas as coisas em seu devido caminho. Vem endireitar as coisas, vem endireitar as veredas e vem nos mostrar o caminho que leva ao aperfeiçoamento, ao conhecimento de Deus e também à satisfação da sua vontade. Muito obrigado a todos e até a próxima.